Olá, que bom que você parou aqui. Respire fundo, sinta o peso dos seus ombros diminuindo por um instante. Como cristã, sei que a nossa alma anseia pelo desfecho, a paz. Você já sentiu como se estivesse caminhando em um corredor escuro, tateando as paredes, esperando apenas por um feixe de luz que confirme que você não está sozinho? Muitas vezes a nossa vida espiritual parece um deserto seco, onde a poeira das preocupações cobre o brilho da nossa alegria. Mas e se eu te dissesse que existe uma frequência de bênção capaz de romper esse silêncio? No Salmo 67, o salmista não pede apenas por algo, ele implora pelo rosto de Deus resplandecendo sobre nós. Pense comigo. Como você se sentiria agora se, no meio de seu caos financeiro ou da sua angústia familiar, o próprio Criador do Universo inclinasse o rosto na sua direção e sorrisse? Imagine o calor dessa luz dissipando o gelo da sua ansiedade. Você consegue sentir esse alívio? Ou a sua alma ainda está gritando por uma resposta que parece não chegar? Neste vídeo, não vamos apenas ler versículos, vamos fazer uma cirurgia na alma, através dessa oração milenar. Eu vou te mostrar por que a sua prosperidade está diretamente ligada ao louvor das nações e como desbloquear esse fluxo de graça que o Salmo 67 carrega. Fique comigo, porque a partir do primeiro versículo, vamos descobrir por que Deus quer te abençoar. E o motivo vai muito além do que você imagina. Antes de mergulharmos, palavra por palavra, nesse mistério, eu quero fazer um pacto de fé com você. Se você sente que este é o seu momento de florescer, deixe seu like, como um sinal de que você abre as portas para essa luz. Inscreva-se para não perder nenhuma etapa dessa jornada terapêutica e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando uma noite escura. Escreva aqui nos comentários: que o seu rosto brilhe sobre mim. Eu farei questão de ler e colocar cada intenção escrita em minhas orações pessoais, intercedendo para que a colheita da sua vida seja abundante este ano. Prepare o seu coração, o banquete está servido e a luz acaba de ser acesa. Que o orvalho da graça divina encharque a sua aridez, transformando cada lágrima em uma semente de glória inabalável. O versículo 1 é o alicerce de tudo. Sem ele, o restante do salmo é apenas poesia. No hebraico, ele evoca a famosa bênção araônica. Mas aqui ela ganha um tom de súplica coletiva, uma fome de alma. Vamos mergulhar no versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmo começa com um pedido que parece simples, mas é visceral. Deus tenha misericórdia de nós. Você já parou para pensar na diferença entre justiça e misericórdia? Justiça é receber o que merecemos. Misericórdia é o abraço de Deus quando Ele sabe que não temos forças para pagar a conta. É o perdão que chega antes mesmo de terminarmos de pedir. Pergunto a você, em qual área da sua vida hoje você sente que falhou? Onde está o peso da culpa ou da insuficiência? O salmista não começa pedindo ouro ou conquistas. Ele começa pedindo o olhar de Deus. E aqui entra a metáfora mais poderosa de todo o texto. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Imagine uma criança pequena em um quarto escuro chorando de medo. Quando o pai abre a porta e a luz do corredor ilumina o rosto dele, o medo da criança não desaparece porque o quarto mudou, mas porque ela viu o rosto de quem a protege. Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre você significa que Ele não está de costas para a sua dor. Ele não é um Deus indiferente, escondido atrás de nuvens de julgamento. Ele está sorrindo para você através da graça. Como seria o seu dia de amanhã?
Se você tivesse a certeza absoluta de que o Criador está te olhando com favor e não com dedos apontados? Se o brilho do rosto dele é o que ilumina o seu caminho, por que você ainda está tentando carregar essa lanterna quebrada e sem pilhas, que é a sua própria força? Mas aqui está um segredo que pouca gente percebe. Esse pedido de misericórdia no versículo 1 não é o fim da linha, é apenas o combustível. Deus não faz o rosto dele brilhar sobre você apenas para você ficar quentinho no seu canto. Existe um objetivo estratégico por trás desse sorriso divino. Existe uma razão pela qual ele quer te abençoar agora. E essa razão vai expandir a sua visão de mundo no próximo versículo. Se você sentiu o calor desse rosto brilhando sobre você agora, prepare-se, porque no próximo versículo vamos descobrir para onde essa luz está apontando e como ela vai transformar não só a sua vida, mas todos os caminhos por onde você passar. O versículo 1 nos deu o conforto do abraço e o brilho do rosto de Deus. Agora o versículo 2 vira a chave. Ele é o porquê de tudo. Diz o texto: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Você já reparou como a gente costuma pedir bênçãos como se elas fossem um ponto final? Deus me cure, Deus me dê esse emprego, Deus restaure minha paz. Pedimos para que a nossa dor pare. E isso é legítimo. Mas o Salmo 67 nos revela um segredo terapêutico profundo. A cura completa não acontece quando a bênção chega em você, mas quando ela passa por você. O versículo 2 começa com uma palavra curta, mas explosiva. Para quê? Deus não faz o rosto dele brilhar sobre você apenas para que você se sinta confortável no seu sofá. Ele ilumina o seu rosto para que você se torne um espelho. Pense na sua vida hoje. Você se sente como uma represa ou como um canal? Uma represa retém a água. A água parada, com o tempo, apodrece e cria lodo. O canal deixa a água fluir, e onde a água corre, há vida, frescor e renovação constante. Como você se sentiria se descobrisse que a sua superação, aquela dor que você viveu e que Deus está curando, é na verdade um mapa de saída para alguém que ainda está preso num labirinto de sofrimento? O salmista diz: para que se conheça na terra o teu caminho. A sua vida é o outdoor de Deus. Quando as pessoas olham para a sua resiliência, para a sua paz em meio à tempestade, elas não veem apenas você, elas veem o caminho. Elas veem que existe uma saída. Imagine um frasco de perfume caríssimo. Enquanto ele está fechado, o aroma é apenas uma promessa guardada no vidro. Mas quando o frasco é quebrado ou aberto, o perfume invade a sala e todos ao redor sentem a fragrância. A bênção de Deus em você é esse perfume. Se você tentar guardá-lo só para si, ele perde o propósito. Mas quando você entende que a sua alegria é o anúncio da salvação de Deus para todas as nações, ou seja, para o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu filho rebelde, algo sobrenatural acontece. O suprimento de Deus nunca acaba, porque Ele sabe que você não vai interromper o fluxo. Mas cuidado, existe uma armadilha aqui. Como podemos ser esse canal se às vezes nos sentimos tão pequenos e insignificantes? Como o brilho de uma única vida pode alcançar todas as nações? No próximo versículo, o salmista vai revelar o motor que acelera esse processo. Não é esforço humano, é algo que acontece na atmosfera espiritual, quando o povo decide abrir a boca. Você está pronto para descobrir o poder da frequência do louvor, que vamos analisar no versículo 3? O versículo 3 é o coração pulsante deste salmo. Ele diz: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Aqui saímos do eu
e do para quê e entramos no nós. É o momento em que a meditação deixa de ser um pedido e se torna uma sinfonia. Você já percebeu como a reclamação tem um som pesado? Ela parece um eco em uma caverna vazia, que nos faz sentir cada vez mais isolados. Mas o versículo 3 nos apresenta o antídoto espiritual, o louvor que não conhece fronteiras. O salmista não diz apenas eu te louvarei. Ele convoca os povos, todos eles. Pergunte-se agora, quando foi a última vez que você parou de olhar para o seu próprio umbigo, para suas próprias dores e se uniu ao coro de quem agradece? Às vezes a nossa alma adoece porque ficamos viciados no monólogo da nossa carência. O versículo 3 é um convite para o diálogo da gratidão. Imagine uma orquestra onde cada instrumento decide tocar apenas para si mesmo. O resultado é o ruído, caos, estresse. Mas quando o maestro dá o sinal e todos os músicos entram na mesma frequência, o som se torna tão poderoso que é capaz de fazer o peito vibrar e as lágrimas caírem. O seu louvor é um instrumento nessa orquestra divina. Quando você louva a Deus, mesmo no meio da sua luta, você está sintonizando a sua rádio na estação da abundância. Como você se sentiria se percebesse que o seu louvor individual tem o poder de contagiar quem está ao seu redor? Que a sua gratidão pode ser a permissão que o seu vizinho precisava para também começar a agradecer? O texto repete: louvem-te os povos todos. Não é um grupo seleto. Não são apenas os santos ou os perfeitos, são todos. Há um lugar para a sua voz nessa mesa. Independentemente do que você fez ontem ou do medo que você sente hoje. Mas há algo intrigante aqui. Por que o salmista insiste tanto no louvor de todos os povos? Será que Deus é carente de elogios? Claro que não. O segredo é que o louvor não muda a Deus. O louvor muda quem louva. Ele expande os nossos pulmões espirituais para que possamos suportar as bênçãos maiores que estão por vir. E agora eu te faço um convite para o próximo passo. No versículo 4, o tom muda novamente. Saímos da música e entramos no governo. Você está pronto para entender como o louvor abre caminho para a justiça e para a alegria real que o mundo não consegue te dar? O versículo 4 é o ponto de virada deste salmo. Ele sai da petição e do louvor para tocar na ferida do mundo, a falta de justiça e o cansaço emocional. Diz o texto: alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julga os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Você já se sentiu injustiçado? Já teve aquela sensação amarga de que o mundo é uma bagunça, onde quem faz o errado se dá bem e quem tenta ser honesto fica para trás? Essa percepção gera um estresse silencioso na nossa alma. A gente tenta controlar tudo, tenta fazer justiça com as próprias mãos. E o resultado é uma estafa espiritual. O versículo 4 chega como um bálsamo terapêutico para esse cansaço. O salmista nos convida: alegrem-se e regozijem-se. Mas por quê? Porque ele julga com equidade. Pense comigo. Como você se sentiria se a partir de hoje você pudesse entregar a pasta das suas injustiças nas mãos de um juiz que não pode ser corrompido? Alguém que vê o que foi feito no escuro, que conhece a sua intenção real e que sabe exatamente como colocar cada peça no seu devido lugar? O texto diz que ele guia as nações. Imagine que você está dirigindo em uma estrada desconhecida, no meio de uma neblina densa. Você está tenso, com as mãos brancas de tanto apertar o volante. De repente, uma voz calma e segura assume o comando. Você percebe que não precisa mais adivinhar o caminho, porque existe alguém que vê o mapa dual. Deus não é apenas um espectador, Ele é o guia.
Ele não julga você para te condenar. Ele julga a situação para te libertar do caos. Quando você entende que o mundo não está girando ao léu, mas que existe um governo de equidade sobre a sua história, a alegria deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Você não precisa mais gritar para ser ouvido ou lutar para ser validado. O rei está no trono. Mas aqui está a beleza desse processo. Quando a gente aceita esse governo e essa alegria, algo na nossa terra começa a mudar. Se o versículo 4 fala de justiça e guia, o versículo 5 e 6 vão falar de algo que todos nós buscamos desesperadamente: resultados e frutos. Você está pronto para ver como a justiça de Deus se transforma em abundância prática na sua vida? O versículo 5 é uma repetição quase idêntica do versículo 3. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Na narrativa bíblica e na psicologia da retenção, a repetição nunca é um erro, é uma estratégia de fixação. Como roteirista, eu te digo, se o autor repete a frase, é porque ele está batendo o martelo em uma verdade que a nossa resistência interna insiste em esquecer. Você já percebeu como a nossa mente é mestre em voltar para o modo preocupação em questão de segundos? Você recebe uma palavra de paz, mas basta uma notificação no celular ou um boleto vencido para o brilho do versículo 1 parecer uma memória distante. É por isso que o Salmo 67 faz uma pausa e repete: louvem-te os povos todos. Esta repetição é o que chamamos de ancoragem emocional. O salmista sabe que a nossa alma é esquecida. Ele está dizendo: eu sei que eu já disse isso, mas eu preciso que você entenda que o seu louvor não é um evento isolado, é um estilo de vida. Pense comigo, quantas vezes você começa algo com empolgação, uma dieta, um projeto, uma oração, mas desiste no meio porque o resultado não veio na velocidade que você queria? O versículo 5 é o teste de consistência. É o louvor que acontece quando a música parou, mas a fé continua. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore bruto. Ele dá a primeira martelada no cinzel. Nada parece mudar. Ele dá a segunda, a terceira, a 10ª. O bloco continua parecendo uma pedra sem forma. Mas ele não para. Ele repete o golpe, no mesmo ângulo, com a mesma intenção. De repente uma lasca cai, depois outra, e a figura começa a surgir. O seu louvor repetido é esse cinzel. Cada vez que você escolhe agradecer, mesmo quando os seus sentimentos dizem o contrário, você está quebrando uma camada de dureza do seu coração. Você está esculpindo a sua vitória no mármore das circunstâncias difíceis. Como você se sentiria se descobrisse que a sua insistência em adorar é o que separa o seu deserto da sua terra prometida? Se você soubesse que falta apenas mais um obrigado, Deus, para a barreira romper, você pararia agora? Existe um mistério aqui. O versículo 5 é o último degrau da escada. Quando os povos finalmente se unem nesse louvor uníssono e persistente, algo físico acontece na terra. A espiritualidade se torna tangível. A oração vira matéria. No próximo versículo, o Salmo 67 para de falar de sentimentos e começa a falar de colheita real. Você está preparado para ver o que acontece com a terra da sua vida quando o louvor do versículo 5 se torna inabalável? O versículo 6 é um momento de materialização. É onde o amém do Espírito se torna o pão na mesa. Diz o texto: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Você já plantou algo e ficou vigiando a terra todos os dias, esperando o primeiro sinal de verde romper a superfície escura? Existe uma angústia no tempo de espera.
um silêncio que às vezes parece abandono. Mas o versículo 6 chega para dizer: o ciclo se completou. Depois da misericórdia, do caminho revelado, da alegria do governo e na persistência do louvor, a consequência é inevitável. A terra deu o seu fruto. Pense na terra da sua vida hoje. O seu trabalho, a sua saúde, os seus relacionamentos. Você tem sentido que se esforça, planta, rega, mas a terra parece estéril? O Salmo 67 nos ensina que a fertilidade da nossa realidade física depende da luz do rosto de Deus, que vimos no versículo 1. Quando o ambiente espiritual está alinhado, a terra, a sua vida prática, não tem outra opção a não ser obedecer e florescer. Imagine um ímã gigante. Ele não corre atrás do metal, ele apenas é magnético, e o metal é atraído para ele naturalmente. Quando o salmista diz que Deus, o nosso Deus, nos abençoará, ele está falando de um estado de atratividade espiritual. Você não precisa mais caçar a provisão de forma desesperada, como se ela estivesse fugindo de você. Quando você se torna esse canal de louvor que estudamos, a bênção começa a te caçar. Ela te encontra no campo, te encontra na cidade, te encontra no meio da crise. Como você se sentiria se pudesse finalmente soltar o controle e confiar que a sua terra vai dar o fruto no tempo certo? Se você soubesse que a semente que você plantou com as lágrimas está, nesse exato momento, ganhando raízes no invisível para brotar no visível. Note o detalhe terapêutico aqui. Deus, o nosso Deus, ele deixa de ser uma divindade distante e genérica para se tornar íntimo. Ele é o Deus que conhece o seu nome e o tamanho da sua necessidade. Ele não abençoa apenas o mundo, ele abençoa você. Mas cuidado para não parar aqui. O fruto não é o destino final. O fruto é apenas o que nos prepara para o impacto definitivo que o Salmo reserva para o último verso. Existe uma última camada de glória que acontece quando a bênção transborda tanto que o mundo inteiro fica em silêncio de espanto. Você está pronto para o encerramento triunfal no versículo 7, onde a sua história se torna um monumento ao temor de Deus? Chegamos ao ápice. O versículo 7 é o fechamento de ouro, a moldura que dá sentido a todo o quadro que pintamos até aqui. Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão. Você já jogou uma pedra em um lago perfeitamente parado? O impacto é pequeno, um mergulho rápido. Mas o que acontece depois? As ondas. Círculos que se expandem um após o outro, até tocarem a margem mais distante. O versículo 7 é sobre esse efeito. Muitas vezes pensamos que a nossa vitória é um evento privado. Deus me abençoou. Obrigado. Acabou. Mas no reino, a sua bênção nunca é o ponto final. Ela é a pedra no lago. Pense comigo. Como você se sentiria se a sua superação, a sua restauração financeira ou a cura do seu coração fossem tão evidentes que até quem não crê parasse para observar? O salmista diz que todos os confins da terra o temerão. Esse temor não é medo de um monstro, é o assombro reverente. É aquele silêncio que acontece quando alguém vê um milagre e percebe: realmente existe um Deus que cuida dos seus. Imagine um farol no topo de um penhasco. Ele não precisa gritar para os navios: "Ei, eu estou aqui." Ele apenas brilha. E por causa desse brilho, os marinheiros lá longe, nos confins do mar, ajustam suas rotas e encontram segurança. Você é esse farol. A bênção que o versículo 6 prometeu, o fruto da terra, não serve apenas para te alimentar. Ela serve para que a luz do versículo 1 seja vista de longe. O seu sucesso é a propaganda do caráter de Deus. Quando Ele te levanta do pó, Ele está dizendo ao mundo: vejam o que eu faço com quem confia em mim.
Nesta meditação, começamos pedindo o brilho do rosto de Deus e terminamos com o mundo inteiro reconhecendo a sua soberania. O Salmo 67 é a jornada da dor que vira louvor e do louvor que vira impacto. Você não está apenas sobrevivendo, você está sendo preparado para ser um sinal e um prodígio. Como prometi no início, quero selar esse tempo com você. Se você acompanhou cada versículo, a sua mente foi renovada e a sua terra está pronta para frutificar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por quem lê ou ouve estas palavras agora. Que a misericórdia do versículo 1 alcance as áreas mais escuras da vida desta pessoa. Que a terra dela dê o fruto prometido e que o testemunho de vitória dela ecoe até os confins da terra, para que todos saibam que Tu és o Deus que responde. Amém. Obrigada por caminhar comigo nesta jornada espiritual. Se esta mensagem tocou sua alma, não esqueça de deixar seu rastro de luz aqui nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, o Salmo 68.